Ei, gente, tudo bem? O tema que a gente vai debater hoje é a alimentação na rede pública de ensino. E aí, como sempre, primeira coisa que nós faremos é a análise do título do tema. Esse tema é um tema que não veio problematizado. O eixo principal dele é alimentação e rede pública de ensino, ok? E aí, para problematizá-lo, nós podemos pensar nos desafios, nos empecilhos em relação à alimentação na rede pública de ensino. Ok? Bom, sempre procuro trazer para vocês o contexto, né, acerca do tema. E eu queria que vocês fizessem essa linha de raciocínio também na hora de escrever. Vocês se perguntassem qual o contexto que eu sei acerca desse tema. Primeira coisa, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que a criança do ensino fundamental deve ter acesso a um programa de alimentação. Importante, o ECA é um estatuto, né, que está aí assegurado pela Constituição Federal. Outro contexto que vocês precisam saber é sobre o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar. É um programa que oferece alimentação escolar em todas as etapas da educação pública, e aí o governo que são efetuados em 10 parcelas, de fevereiro a novembro, que cobrem 200 dias letivos. E aí, atualmente, os valores são esses. Para creches, R$ 1,07, para pré-escola, R$ 53. O maior valor que nós temos são o de Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, R$ 2,00. O que ainda é muito pouco, né? Se a gente for analisar aí o preço dos legumes e das verduras, de repente aqui 53 centavos não compra uma batata direito para o menino. Então, isso esse é um dado, são dados que vocês podem usar na argumentação. Com a pandemia, a gente tem uma alteração dessa lei. Que mesmo com a suspensão das aulas, esses recursos, né, vão ser distribuídos para os pais dos alunos. Spoiler, isso está uma confusão e não está funcionando direito, mas teve uma alteração aí nessa lei. E aqui eu trouxe para vocês um título de uma reportagem: Sem merenda, quando férias escolares significam fome no Brasil. Para muitas crianças, a refeição da escola, que é feita na escola, é a primeira, se não a única do dia. Aqui tem o depoimento de uma mãe. Me corta o coração eles quererem um pão e eu não ter. Já coloquei os meninos na escola para isso mesmo, por causa da merenda. Um pouquinho de arroz sempre alguém me dá, mas nas férias complica. Ou seja, nas férias escolares, né, de dezembro até janeiro, as crianças passam fome. Aqui, gente, eu trouxe sugestão de desenvolvimento para vocês. A primeira sugestão, ou na verdade, o primeiro desenvolvimento é vocês falarem da escola. Falta orientação alimentar nas escolas. E essa orientação alimentar é no sentido de orientar quem vai preparar a merenda sobre qual é o melhor cardápio. Isso nem sempre tem a presença de uma nutricionista na escola. E aí, aqui, a tia, né, que prepara a merenda, prepara com todo amor e carinho, mas falta essa orientação para ela. O segundo tópico parece com esse, mas é diferente. Falta educação nutricional nas escolas, no sentido de ter uma matéria na grade curricular que fale de nutrição com os alunos. E o outro ponto é o orçamento baixo,
que a gente tem ali, né, os dados estatísticos que comprovam essa questão do orçamento baixo. A segunda sugestão de desenvolvimento é a negligência estatal. Refeição escolar é única do dia da criança, que foi o que eu já falei com vocês. A questão do Brasil voltar ao mapa da fome, de acordo com a ONU, e a insegurança alimentar. Insegurança alimentar, gente, é sentir fome, mas não é a fominha que a gente sente antes do almoço, de saber que vai ter comida quentinha para a gente comer. É insegurança alimentar no sentido de você não saber se você vai ter ou não o que comer no outro dia, ok? Bom, essa é a minha segunda sugestão de desenvolvimento. Agora, nós vamos fazer análise de uma introdução por contextualização social, que é falar o que está pegando como tema naquele momento. O Brasil, país que possui o maior programa de alimentação escolar do mundo, o PNAE, teve início na década de 50 e desde então assegura o direito à alimentação escolar como parte fundamental do processo de aprendizagem. É indiscutível a disparidade econômica entre as classes sociais brasileiras. A partir disso, é evidente a necessidade da correta e saudável alimentação na rede pública, já que muitas vezes é a única refeição diária de crianças e adolescentes. Essa aqui foi uma introdução que ela está correta e fez uma contextualização social. Essa daqui é a introdução por citação à Constituição Federal. Um dos direitos sociais previstos no artigo 20 da Lei 11.947 é a alimentação escolar para alunos da educação básica pública. Contudo, essa norma não tem a sua devida eficácia, haja vista a alimentação inadequada ofertada pela maioria das escolas públicas brasileiras. Até aqui mencionou a lei da Constituição, excelente. Nesse sentido, tal transtorno é motivado tanto pela inoperância governamental frente à transferência de recursos financeiros, fator que impossibilita a garantia das refeições diárias aos alunos beneficiários, quanto pela ausência de uma alfabetização do paladar. Agora, essa tese aqui, ela tá estranha, está mal construída e precisaria ser refeita. Minha sugestão de repertório é Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão. Ele fazia diversas críticas sociais. Ele é um dramaturgo alemão do século XX. E ele fala, para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa baixa, é compreensível, eles já comeram. Ou seja, se você nunca passou fome, se você está bem alimentado, você tende a achar que discutir programas, né, de alimentação é uma coisa que não é necessária. Mas a fome, gente, quando você tem fome, você já deve raciocinar direito, você não. Um outro repertório que eu trouxe é o documentário Muito Além do Peso, que a gente já viu em sala e vocês podem usar para falar sobre essa questão da orientação nutricional adequada. Trouxe também a música Comida, Titãs. Vocês podem falar que dentre as necessidades do ser humano, a gente tem diversão e arte, mas se a necessidade primária, que é a comida, né, a alimentação, ela não está satisfeita, as outras necessidades não conseguem ser supridas. Bom, é isso. Deixa eu interromper aqui minha gravação. Um beijo e até mais.